As duas reportagens que vimos no primeiro bloco do programa estão intimamente ligadas. Afinal, um dos principais fatores da agricultura regenerativa é a saúde do solo. Para sabermos mais sobre isso, eu converso agora com Diego Siqueira, engenheiro agrônomo, mestre, doutor e pós-doutor pela Universidade Estadual Paulista. Diego é hoje um dos mais renomados cientistas dessa área e diretor executivo da Quanticum, uma startup especializada no diagnóstico e mapeamento do solo. Oi, Diego. Boa noite. Bem-vindo aqui ao nosso Agro em Foco TV Digital. Olá, Renata. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Agro em Foco TV Digital. É um prazer estar aqui falando sobre ciência e solo, onde tudo começa. Exatamente onde você se especializou e que inclusive saiu recentemente um índice científico AD que mostrou e considerou como um dos 30 maiores especialistas aí no mundo nesse sentido, falando em ciência do solo. Quais os fatores na sua avaliação que motivaram, a dar toda essa chancela para você como profissional e sendo brasileiro é muito significativo? Renata, isso muito nos honra e mostra que nós, brasileiros, temos habilidades fora dos campos de futebol, nos campos para agricultura sustentável. Isso é um trabalho que vem sendo construído há muito tempo, fruto da dedicação de inúmeros outros cientistas e mestres. O índice científico AD, ele avaliou a ciência, a tecnologia, a inovação e o impacto dessa inovação na vida de diferentes pessoas em mais de 14 mil universidades distribuídas nos mais de 215 países. No total, foram cerca de 1 milhão de cientistas de diferentes partes do mundo que integraram esse ranking, Renata. Aqui no Brasil, especificamente, em ciências agrárias, são cerca de 285 mil cientistas só de ciências agrárias, né? Então, isso mostra toda a nossa força de ciência para impactar a vida das pessoas no campo. Exatamente, parabéns aí pelo título, pela relevância na área. E falando um pouco do que a gente já conversou em algumas oportunidades, por exemplo, as nanopartículas, que estão presentes no solo e que, claro, tendo ali o seu manejo adequado, eficiente, correto, tem uma relação diretamente ligada ao manejo eficiente também dos fertilizantes. Como é que esses dois fatores se complementam, para a gente dividir aqui com a nossa audiência, já que é um tema bastante técnico, mas que os nossos produtores rurais são muito atentos aí a essa questão? Renata, uma ótima pergunta. Todos do planeta, sejam das fazendas ou das cidades, sugiro que fiquem com o holofote no solo. Afinal, não é possível produzir alimentos saudáveis, fibras para nos vestirmos ou bioenergia para nos locomovermos sem solo. 90% do que nós consumimos de uma maneira ou de outra vem desse ativo, talvez um dos maiores da humanidade. Os solos de qualquer parte do planeta, seja aqui no Brasil, interior de São Paulo, Ribeirão Preto, de onde eu falo hoje, no Mato Piba, ou até mesmo na Índia, na China, os solos eles são resultados da interação de 4 ingredientes, podemos falar dessa forma, para quem gosta de cozinhar. Rocha, micro-organismos, tempo e relevo. Quando esses 4 ingredientes se juntam, dá origem aos solos. A mãe natureza, ela gasta aproximadamente 30 anos para fabricar 1 milímetro de solo. E quando ela fabrica esse solo, Renata, ela está fabricando estruturas muito pequenas, nanopartículas. Vamos facilitar para quem está nos acompanhando. São estruturas do tamanho do Covid-19. Nós estamos acompanhando o impacto desse vírus nas nossas vidas. Igualmente, essa estrutura causa um impacto benéfico ou não tão benéfico assim, quando nós não a entendemos. Essas estruturas, Renata,
elas, como eu comentei, elas se formam naturalmente nos solos, e quando elas são diagnosticadas e mapeadas, assim como um paciente, quando ele vai ao médico, é possível fazer a melhor recomendação do remédio e da dose. No caso das plantas, dentro da atual crise geopolítica, o nosso remédio é o fósforo e o potássio. As nossas fontes, hoje nós temos alguns estoques de fósforo, né? Fontes, na verdade, os nossos estoques. Como utilizar esses estoques de forma mais eficiente? Quando muda essa nanopartícula, Renata, o fósforo, a força com que ele fica preso no solo e, portanto, não fica livre para a planta, pode variar até 9 a 10 vezes. Portanto, mapear essa nanopartícula é mapear o posicionamento estratégico para fontes cada vez mais importantes para a produção de alimento e da vida no planeta. Excelente, Diego. Agora falando um pouco sobre a evolução da ciência no solo, junto com a agricultura regenerativa. Como caminha esse processo? Explica para a gente o que você considera, né, de principais passos de evolução que houve e o que a gente ainda tende a atingir como grande desafio. Eu vou voltar à pergunta anterior. Eu queria trazer uma reflexão para quem nos acompanha. O que é agricultura regenerativa e agricultura repositiva? Essas nanopartículas que eu comentei anteriormente, elas são como essa caneca. E os nutrientes que nós colocamos no solo são como a água que estão dentro dessa caneca. Mapear essas nanopartículas é mapear canecas de diferentes tamanhos. Quando nós repomos esses nutrientes, no meu ponto de vista, pelo menos científico-tecnológico, nós estamos fazendo uma agricultura repositiva. A agricultura regenerativa seria arrumar essa caneca, se ela está trincada, aumentar o tamanho da caneca. Então, existem algumas linhas dentro da agricultura regenerativa, uma delas são os remineralizadores, a calagem, uma prática muito comum na agricultura tropical. Para mim, a maior prática de inovação para a agricultura tropical. Não seria possível plantar no segundo bioma do Brasil o cerrado sem a inovação da calagem. Outra inovação, como a calagem, que é uma rochagem, são os remineralizadores. Mapear a rocha adequada, moê-la na granulometria adequada, entender a composição dessa rocha em termos de minerais, nanopartículas da rocha, ajuda na fabricação de novos minerais no solo. Isso impacta diretamente nessa capacidade do solo em armazenar CO2 na forma de carbono, armazenar água, enfim, ajuda nas soluções ecossistêmicas do solo. É isso que nós estamos fazendo em vários projetos, dentre eles um especial no interior de Minas, chamado Terama. Pois é, como é que vem esse projeto? Seria a minha próxima pergunta desse projeto em Minas Gerais, que congrega a agricultura regenerativa de baixo carbono e pode vir a impactar aí mais de 60 mil pessoas e que você é um dos líderes desse projeto. Como é que ele deve ser, né? Deve se intensificar? Explica para a gente. Renata, nesses últimos meses, anos, a construção desse prêmio dos Top 30 América Latina em ciência do solo e agricultura digital, ele vem de encontro a uma jornada de ajudar pessoas, independente de onde elas estejam, Brasil afora. Eu tenho um carinho muito grande por Minas Gerais. Esse projeto ele está sendo realizado numa região estratégica, divisa de 4 estados, em parceria com a FTM, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, o campus de Iturama. Né? Quem coordena o projeto, junto ao FTM, são os professores Vanessa Galati e Eric Cliff, egressos da Unesp de Jaboticabal. Esse projeto ele já está numa fase 3, a fase 1 e a fase 2, elas focaram em mapear essas nanopartículas. Agora, na fase 3, por meio de parcerias com prefeitos e outras entidades governamentais e também empresas,
nós mapeamos já mais de 180 mil campos de futebol, usando uma metodologia para identificar essas nanopartículas. A ideia é que o solo seja o principal alicerce para desenvolvimento urbano, para soluções ecossistêmicas, como eu havia comentado, a agricultura regenerativa e não repositiva, uma reflexão na parte de economia de baixo carbono, Renata, é interessante. Quando nós fazemos o input, a inclusão de matéria orgânica no solo, ela vai se decompondo, vai se oxidando, né? Vai derretendo, digamos assim, e esses minerais, essas nanopartículas, elas envelopam como se fosse um bife empanado, para quem gosta. Então, essas nanopartículas, elas protegem o carbono e aumenta a meia-vida dele no solo. Esse é um dos impactos positivos voltado à questão de nanopartículas da Terra e agropecuária 4.0, que nós queremos colocar como um dos carros-chefes desse projeto. Excelente, Diego, muito obrigada. Foi ótimo tê-lo aqui para falar mais da ciência do solo, onde tudo começa de fato. E a gente espera tê-lo em outras oportunidades e mais jornada aí incrível pela frente, viu? Grande abraço para você, boa noite. Boa noite, até, pessoal.